Bom, gente, agora então vamos para a questão 5. A questão 5 é uma das questões mais trabalhosas e longas dessa prova, tá bom? Então, não se assuste, ela é realmente muito difícil, com muitas possibilidades de erro, mas vamos lá fazer e ver como se faz. Ele diz assim: recorde que o traço de uma matriz quadrada é definido como sendo a soma das entradas na sua diagonal principal. Se A denota a matriz dada por essa aqui escrita na lousa, então o traço de A elevado a 200 é igual a... Bom, deixa eu só arrumar esse parênteses aqui que ele está meio torto, me incomodando. Acho que agora está melhor. Então, o que a gente precisa começar a fazer? Se a gente quiser elevar uma matriz, a gente tem que lembrar lá da P2 que para elevar matrizes, a gente precisa achar a diagonal dela, para poder pôr o expoente, e achar duas matrizes de transformação, tanto a M quanto a inversa da M. E no caso, essas matrizes, elas vão ser formadas por quem? Pelos autovetores associados aos autovalores que entram aqui na diagonal. Então, essa é a matriz diagonal com os autovalores, e M é a matriz formada pelos autovetores, tudo bem? Então, vamos começar pelo básico, né, pelo começo, que é diagonalizar essa matriz. Para diagonalizar ela, eu preciso descobrir quem são os autovalores. Para descobrir os autovalores, eu primeiro descubro o polinômio característico. E para isso, eu faço o determinante da matriz subtraindo t da diagonal principal. Tudo bem? É isso aqui que eu vou começar fazendo. Eu vou fazer o determinante aqui de um método que eu gosto de fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois, ou tipo, resolve do próprio método, mas a resposta vai dar a mesma. Tudo bem? Deixa eu só pegar aqui para eu ver se para não acontecer nenhum erro. O meu polinômio característico, então, em t, vai ser dado por menos 1 menos t ao cubo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 0, 0, e aqui vai dar menos 1 menos t. Tudo bem? Daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui em evidência, vou tirar um desses fatores em evidência. Vai ser menos 1 menos t, que multiplica menos 1 menos t ao quadrado, menos 1. Vou desenvolver o que está aqui dentro e igualar tudo a zero, né? Então, por que eu vou igualar a zero? Para achar as raízes do polinômio e, portanto, os autovalores. Então, isso aqui é zero. Isso daqui vai ficar menos 1 menos t, que multiplica... Opa, esse quadrado aqui é do lado de fora. Erro meu. Primeiro termo ao quadrado é 1, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar menos com menos dá mais, do mais duas vezes t, menos t ao quadrado dá mais t ao quadrado, e aqui eu tenho menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que não. Ah, opa, aqui não é menos, aqui é mais, né? Porque desse lado a gente troca o sinal. Então aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Tudo bem? Obtendo isso como resposta, isso daqui é fácil de deduzir que a raiz desse trecho aqui, né, desse fator, a raiz que surge daqui é o próprio menos 1. Então, um valor de t possível é menos 1. Tudo bem? Acho que eu vou até colocar uma setinha para indicar que veio desse cara aqui. Tudo bem? Desse cara aqui, a gente vai ter um polinômio do tipo t² mais 2t mais 2. Se a gente resolver por Bhaskara ou qualquer outro método, a gente vai ver que as raízes desse polinômio não são reais, elas são raízes complexas. No caso, as raízes vão ser do tipo menos 1 mais i, e a outra raiz vai ser do tipo menos 1 menos i, porque é o conjugado, né? Lembrem-se que num polinômio com coeficientes reais, ou seja, né, 1, 2 e 2, coeficientes reais, se uma raiz desse polinômio é complexa, o conjugado desse número complexo também é raiz. E conjugado é só você trocar o sinal do termo que possui i, da parte imaginária. Então aqui se era mais i, o conjugado vai ser com menos i no lugar, mas o menos 1 permanece. Tudo bem, gente? Esse é o primeiro passo. A gente descobriu quem são os autovalores dessa matriz aqui. Então eu vou até colocar eles aqui em cima. Vai ser menos 1 mais i,
e menos 1 menos i. Tudo bem? Vou apagar tudo isso porque essa parte já foi. O que eu vou fazer agora é descobrir quem são os autovetores associados a cada um desses autovalores. Para isso, eu vou usar um certo método, que é o seguinte. Eu vou pegar a matriz A e subtrair a matriz identidade multiplicada por cada um dos autovalores. Então, no caso, eu vou subtrair menos uma vez a matriz identidade. Tudo bem? Daí, depois que eu obtiver isso, né? Na verdade, acho que nem precisa ser dessa forma. O que eu vou fazer é pegar essa matriz A que está aqui em cima, substituir por T os valores dos meus autovalores, substituir T pelos meus autovalores, multiplicar por um vetor qualquer, ABC, e daí esse vetor qualquer vai me resultar no meu autovetor. Tudo bem? Substituindo então T por menos 1, eu vou ter a matriz menos 1 mais 1, 0, 0, 0, 0, aqui vai continuar 0, 0, aqui vai dar 0 também, daí vai ficar 1 menos 1, e aqui vai dar 0. Vou multiplicar por um vetor qualquer do tipo ABC, e isso aqui vai me dar o meu autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, no caso, o primeiro termo é 0, né, porque vai ser 0 vezes todo mundo. O segundo termo vai dar menos C, tudo bem? E o último termo vai dar B. Esse é o meu vetor, tudo bem? Daí, vamos ver. E isso, na verdade, esse não é meu autovetor ainda, desculpa, gente. Esse cara aqui que eu descobri, eu vou ter que igualar ele agora ao vetor nulo. Daí sim, depois que eu igualar esse resultado ao vetor nulo, eu consigo descobrir quem são as variáveis independentes desse vetor e montar o meu autovetor em função das variáveis independentes. Eu sei que isso é bastante confuso, bastante trabalhoso, gente, mas é a única forma de resolver, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois me pergunte. Então, comparando esse vetor resultado com o vetor nulo, eu concluo que C é igual a 0 e que B é igual a 0. Portanto, o meu autovetor original aqui, eu tenho que B é sempre 0 e C é sempre 0. A única variável independente é o A. Então, o meu autovetor, ele é um autovetor múltiplo, né? Na verdade, é a simplificação de um vetor do tipo A00. 0. Então, o meu vetor associado ao menos 1 é o vetor do tipo 1, 0, 0. Tudo bem? Por causa disso, só o A é independente nesse caso. Vou deixar isso aqui até na lousa, acho que cabe. O que eu vou fazer agora é substituir o T por menos 1 mais I, tudo bem? Isso vai me resultar na matriz menos I, 0, 0, 0, menos I, menos 1, 0, 1, menos I. Tudo bem, gente? Vou de novo multiplicar, agora pode ser por outro vetor, vocês que sabem. Eu vou colocar outras letras, eu vou pôr M, N e Q, tá bom? Só para não confundir com ABC. Vamos fazer esse produto para achar o vetor resultante. Isso daqui vai dar 0, 0, vai só sobrar menos I, M, tudo bem? O segundo termo vai dar menos IN menos Q, menos IN menos Q, e o último termo vai dar N menos I vezes Q. E isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Tudo bem, gente? Levando isso em conta, então, o que eu posso descobrir com isso? Menos I vezes M igual a 0. Menos I ainda é um número, dá para passar dividindo sem problema nenhum. Eu vou descobrir que M é igual a 0. Das outras equações, eu vou obter o quê? Se eu fizer o segundo termo igual a 0, eu vou ter menos IN menos Q igual a 0. Se eu isolar o Q, eu vou obter que Q é igual a menos IN. Tudo bem? E eu posso fazer a mesma coisa para o último termo, descobrir que N é igual a menos I vezes Q. Tudo bem? Eu descobri então que o meu M vai ser sempre igual a 0. Meu autovetor, o M vai ser sempre igual a 0.
enquanto o Q e o N dependem um do outro. Então, os dois são variáveis independentes, tá bom, gente? Só que eles são variáveis independentes em que, por exemplo, se eu posso escolher qualquer uma dessas relações. Eu vou escolher o N para ser totalmente independente e o Q ele vai ser uma função de N. Ele vai ser, no caso, N vezes menos I. Tudo bem? Então, se o meu N for 100% independente, o meu Q vai depender de N de forma que ele vai ser sempre N vezes menos I. Então, o vetor que surge do alto valor menos 1 mais I vai ser o vetor do tipo 0. No caso, o N, que é o segundo valor, vai ser a minha variável independente, então vai ser 1. E aqui vai ser, o Q vai ser dependente. No caso, vai ser N vezes menos I, como o N é 1, então aqui vai dar menos I. Tudo bem, gente? E uma outra propriedade interessante, eu falei da propriedade do polinômio, né, das raízes complexas, isso também serve para os autovetores. Se uma raiz complexa é um alto valor e possui um autovetor, o seu conjugado, que vai ser outro alto valor, também vai possuir um autovetor, mas esse autovetor vai ser exatamente o autovetor formado pelos conjugados do primeiro autovetor. Então, no caso, como assim? Se esse número de baixo é conjugado do de cima, o vetor do de baixo vai ser o vetor formado pelos conjugados do de cima. Conjugado de 0 é 0, de 1 é 1, né? Não precisa fazer essa análise para números reais. Mas para números complexos a gente faz o conjugado. Conjugado de menos I é mais I. Portanto, esse é o autovetor associado a menos 1 menos I sem precisar fazer muita conta. Tudo bem? E daí, então, com isso a gente consegue descobrir quem é a matriz D e quem é a matriz M. Tudo bem? Bom, gente, então, montando a matriz D, a gente vai montar a matriz diagonal utilizando os autovalores que a gente encontrou, né? Menos 1, 0, 0, 0, menos 1 mais I, 0, 0, 0, menos 1, menos I. Tudo bem? Tendo a matriz diagonal, a gente precisa, para encontrar A elevado a 200, a gente precisa fazer D elevado a 200 também. Então, vamos começar fazendo por isso, depois a gente se preocupa em montar a matriz M e a matriz M-1, tudo bem? Para elevar a matriz D a 200, basta elevar cada das entradas da diagonal principal a 200 também. O primeiro termo é bem simples, afinal de contas é menos 1. Menos 1 elevado a uma potência par vai dar 1 positivo. A questão fica nos números complexos, daí a gente vai precisar relembrar algumas coisas, né, do ensino médio e tudo mais. Mas eu vou fazendo com vocês, explicando certinho passo a passo e depois a gente consegue fazer. Então, a primeira coisa é elevar a matriz D a 200 e para isso a gente tem que elevar então cada um dos termos a 200. Deixa eu apagar isso aqui, senão não vai caber. Agora sim. Então, o primeiro termo é bem fácil da gente descobrir, né? O primeiro termo vai dar 1 positivo, porque menos 1 elevado a uma potência par dá positivo. Aqui vai ficar 0, 0. Onde era 0 permanece 0, né? Afinal de contas, a matriz é diagonal. Falta a gente descobrir quanto vale menos 1 mais I elevado a 200 e menos 1 menos I elevado a 200. Deixa eu só pegar as anotações certinho para eu poder mostrar para vocês as fórmulas. Bom, vamos começar então. Um número complexo, para a gente elevar ele a uma potência qualquer, a gente primeiro precisa decompor esse número na forma trigonométrica dele. E daí, então, fazer a potenciação. Então, primeiro a gente vai pegar o módulo do número complexo, onde o módulo do número complexo ele é dado, né, pela seguinte relação, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. É igual você calcular um módulo de um vetor, tá, gente? Tipo, se você for lembrar, o número complexo escrito no plano, né, de Argand-Gauss, tipo, o A representa a coordenada no eixo X e o B no eixo Y, se eu não me engano. E daí, se você quer calcular um módulo, tipo, você pensa que o número complexo é um vetor, que sai da origem e vai até um determinado ponto, onde um dos lados vale A, o outro lado vale B. Daí, se você quiser calcular o módulo de um vetor, você faz raiz quadrada da soma dos quadrados de cada lado, tudo bem? É algo meio análogo. Então, essa é a fórmula para calcular o módulo do número complexo, tá bom? Daí, depois que você eleva o módulo à potência, você vai multiplicar pelo cosseno, né, cosseno de n vezes, onde o n, né, é o expoente, n vezes θ, que é o ângulo que define, né, na verdade é o argumento do número complexo, mais i seno de nθ, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa ver é
o seguinte, e daí para achar cosseno θ e seno θ, também existe uma forma mais prática de achar eles. Cosseno θ você pode fazer como A dividido pelo módulo de Z, e o seno θ você pode fazer como B dividido pelo módulo de Z. Porque é a mesma coisa, se você considerou o número complexo como um vetor, dá para você montar a geometria de um triângulo lá. O θ vai ser o ângulo que vai do eixo horizontal até o vetor. Então daí no caso você consegue montar uma certa trigonometria, achar cosseno e seno. Eu só esqueci de colocar o θ aqui. Cosseno θ é igual a isso e seno θ é igual a isso, tá, gente? Eu tinha esquecido do θ. Então, esses são os primeiros passos. No nosso caso, quem que é o módulo do menos 1 mais i? O a é o coeficiente sem i, então no caso é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, então vai ser raiz de 1 mais... O b é o termo que acompanha o i, então no caso é 1 também. 1 ao quadrado é 1. Então o módulo do meu número complexo é igual a raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2. Esse é o módulo do meu número complexo. Tudo bem? Daí no caso, agora que eu descobri quem é o meu módulo, dá para eu achar o cosseno e o seno do meu argumento. Então o cosseno θ vai ser o a, que é menos 1, dividido por raiz de 2. E o seno de θ vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Tudo bem, gente? A gente descobriu isso então agora. Se a gente sabe que o cosseno de θ é menos 1 sobre raiz de 2, a gente descobre quem é o θ. Tudo bem? Tendo essas duas relações, a gente descobre que o θ então é 3π sobre 4, tá? A primeira coisa que eu vou fazer então, tá faltando espaço aqui, né? Eu vou apagar essa matriz da diagonalizada porque ela vai estar aqui no final depois. Eu posso colocar isso aqui no cantinho. Então, d elevado a 200 é essa matriz aqui do canto. E vamos continuar as contas aqui em cima, tá? Eu descubro então pelas relações de seno e cosseno que o meu θ é 3π sobre 4. Tá bom? Agora é só eu pegar e substituir nessa fórmula o módulo, o θ e multiplicar por 200, que é o n que eu quero. Então eu vou ter que z elevado a 200 vai ser igual a raiz de 2 elevado a 200. Raiz é a mesma coisa que expoente meio. Daí na hora que você faz 2 elevado a meio elevado a 200, você multiplica os expoentes, então vai dar a mesma coisa que 2 elevado a 100. Tá bom? Cosseno, se eu fizer 200 vezes 3π sobre 4, isso vai dar o quê? Se eu fizer nθ, isso daqui vai dar igual a... deixa eu fazer a conta, vai dar 150π. Ah, mas como é que eu vou saber onde o 150π está dentro do ciclo trigonométrico? É só você pensar, 150 é um número par. Então, isso aqui é um múltiplo par de π. Múltiplo par de π vai sempre cair onde? No mesmo lugar onde cai o 0 e o 2π. Tudo bem? Então, o meu nθ vai ter o mesmo seno e cosseno que o 0. Então, no caso, vai ser a mesma coisa que eu calcular cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Mais i vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Tudo bem? Então, esse, no caso, é o meu z elevado a 200. No caso, quem é meu z, né? Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. É o menos 1 mais i. Menos 1 mais i elevado a 200 é 2 elevado a 100 vezes 1 mais 0i. Então, no caso, é 2 elevado a 100. Então, essa é a entrada que vem aqui nesse lugar. Tudo bem? Qual vai ser a diferença para o caso do conjugado? Que vai aparecer um menos aqui. Então, isso só vai influenciar onde? No seno aqui, que vai ser menos 1 sobre raiz de 2. Sendo menos 1 sobre raiz de 2, o ângulo θ muda de 3π sobre 4 para 5π sobre 4. 5π sobre 4, em vez de dar 150π, vai dar 250. Só que 250 cai no mesmo critério. É um múltiplo par de π, portanto vai ser a mesma coisa que 0 ou 2π. Então vai continuar sendo 1 aqui e vai continuar sendo 0 aqui. Esse 2 continua porque o módulo não muda, né? Esse b mudando para menos 1, ao quadrado ele vai continuar dando 1, né? Então isso aqui não muda. Isso aqui não muda porque não mudou o a, mudou só o b, então mudou o seno. Se mudou o seno, mudou o θ. Se mudou o θ, mudou o nθ. Mas, em termos práticos, não mudou os nossos resultados. Então, isso aqui, agora no caso, né, é menos 1 menos i, vai continuar sendo isso. Então, aqui vai também entrar 2 elevado a 100.
Tá bom, gente? Com isso a gente descobre então quem é a matriz D elevado a 200. Agora vamos partir para o caso da matriz M e da matriz M inversa, né? Eu vou apagar aqui só para vocês terem uma noção. A matriz M é aquela matriz formada pelos autovetores dos meus autovalores, na mesma ordem que eu coloquei os autovalores na diagonal. Então, se eu comecei com menos 1 na minha diagonal, eu vou começar com o autovetor do menos 1. E a mesma coisa, né? Depois vem o menos 1 mais i, que é 0, 1 menos i. E aqui vai ficar 0, 1 mais i. E a minha matriz inversa, eu vou colocar direto aqui, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida de como inverter matriz, pode vir falar comigo. Eu tento ajudar. Mas isso é uma das partes menos importantes do problema, então eu vou colocar direto aqui. A matriz é 1, 0, 0, 0, meio, meio, 0, i sobre 2, menos i sobre 2. E agora o que a gente tem que fazer é as multiplicações de matrizes. Então multiplicar essa daqui por essa e o resultado multiplicar por essa. Tudo bem, gente? Então, a primeira parte, eu nem sei o que fazer, acho que, deixa eu pensar como fazer isso. Olha, gente, eu já vou colocar a resposta direto para vocês, tá? Ou não, deixa eu pensar se vale a pena eu fazer essa multiplicação. Eu vou fazer a primeira multiplicação, tá, gente? Daí depois a segunda multiplicação, que é essa vezes essa, daí o resultado multiplicado por essa eu não vou fazer, vou pôr direto a resposta, tá? Porque daí eu já acho que é uma questão, tipo, é só conta. Acho que daí não tem muito o que eu ficar explicando no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Só fazer o da primeira para vocês verem como faz, né, para relembrarem. Primeira linha pela primeira coluna vai dar 1. Primeira linha pela segunda coluna vai dar 0. A mesma coisa para a terceira coluna. Para a terceira entrada, perdão. Fazendo a segunda linha pela primeira coluna vai dar 0. Pela segunda vai dar 2 elevado a 100. E pela terceira vai dar 2 elevado a 100 também. Tá bom? E daí a última linha vai dar 0, menos i vezes 2 elevado a 100. E a outra vai dar i vezes 2 elevado a 100. Essa é a primeira parte desse produto aqui. Daí você pega esse resultado e multiplica pela inversa. Se você for ver, o resultado de tudo isso vai dar exatamente a matriz diagonal, tá, gente? Então eu vou apagar tudo isso e colocar já direto a resposta da matriz e depois responder aquilo que o exercício tinha perguntado, né? Que é o traço da matriz A elevado a 200. Então, no final, a matriz A elevado a 200, que é igual a M vezes D a 200 vezes M a menos 1, é igual a matriz 1, 0, 0, 0, 2 elevado a 100, 0, 0, 0, 2 elevado a 100. Tudo bem? E daí, por fim, o traço dessa matriz é só somar esses termos. Então, a gente vai ter 1 mais 2 elevado a 100, mais 2 elevado a 100. Bom, gente, daí isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 2 vezes 2 elevado a 100. Tudo bem? E daí, isso daqui é 2 a primeira, né? Daí você tem uma multiplicação de potências de mesma base, então é só somar os expoentes. Isso daqui vai ser igual, então, a 1 mais 2 elevado a 101. Tudo bem? E isso nos fornece a resposta C, tudo bem? E assim, gente, se vocês tiverem, então, qualquer dificuldade em qualquer passagem, qualquer conta que eu pulei, não fiz detalhado por causa do tempo, me avisem que eu ajudo vocês, tento ajudar o máximo que der, tá bom? Porque, de fato, essa questão é bem complicada, mas tá aí a resposta.